TVC Rio, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br, e mais um núcleo sindical, aqui presente conosco a nossa companheira, a doutora Patrícia Layer. Patrícia, em primeiro lugar, agradecemos sua presença aqui conosco, viu? É um prazer muito grande, eu diria que é um privilégio, viu? Para você saudar aí os nossos povo brasileiro, povo carioca. Boa tarde, Soriano. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Gente, eu não sou doutora em geologia, eu só cheguei, por enquanto, até o mestrado. Eu adoro a ciência que é a geologia, que é a fonte do meu trabalho. Mas eu estou aqui hoje como diretora do Sindipetra RJ, como conselheira da AEPET, para a gente falar para a população um pouco sobre a história do petróleo, um pouco sobre a Petrobras e sobre a sessão onerosa e esse projeto do deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, que pretende autorizar a doação de até 70% das áreas da sessão onerosa, né, para as multinacionais. Pretende autorizar que elas sejam comercializadas e isso vai ser muito nocivo para o nosso país. Então a gente está aqui hoje para fazer esse alerta. Maravilha. Patrícia, olha, só para decodificar aí para o nosso telespectador, a AEPET é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, que tem como sede, né, maior aqui no Rio de Janeiro, mas tem também subnúcleos, né, em vários estados. Isso mesmo. A AEPET, qualquer profissional que tenha um diploma de nível superior pode participar da AEPET, pode se associar. Profissionais aposentados da Petrobras também podem continuar associados. E a AEPET é uma entidade que está aí na luta em defesa da Petrobras desde que ela foi fundada e passou por momentos marcantes na época da Constituição, em defesa do monopólio, que chegou a ser constitucionalizado na Constituição Cidadã em 88, e depois, durante os ataques neoliberais também. Então, a AEPET está presente ativamente na defesa da Petrobras e do interesse nacional. Olha, eu tenho um orgulho muito grande também de ser sócio. Ser parte dessa história, né, Soriano? Sócio da AEPET. É verdade, nós somos companheiros de luta. Também. E Sindipetra significa Sindicato dos Petroleiros aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Que tem mais outros 2 sindicatos no estado do Rio, né? Norte Fluminense, Sindipetra aqui no Rio de Janeiro e o de Caxias. Exatamente. Maravilha. São 19 sindicatos ao todo no Brasil todo, né? Isso. E unidos nessa luta, né, de defesa da Petrobras. Em defesa da Petrobras, em defesa do direito do trabalhador, em defesa do nosso trabalhador aposentado, que está passando hoje em dia por um equacionamento do Plano Petros bastante injusto. E então nós estamos hoje aqui para falar em defesa da maior empresa nacional, a Petrobras, e tentar jogar alguma luz aí para o pessoal saber o que é realmente a Petrobras, o que são os campos da Petrobras, os campos do pré-sal, o que é a sessão onerosa e a importância dessa empresa para um Brasil soberano. Olha, eu acho bom a gente falar um pouquinho dessa história para chegarmos e você explicar para a gente como é que foi criada essa figura de sessão onerosa. Petrobras, criada em 1953 e nós tínhamos uma produção de apenas 2.000 barris de petróleo. Qual é a produção hoje e como é que foi essa história da sessão onerosa do pré-sal, né, na área do pré-sal? Então, a nossa produção hoje é uma produção realmente muito expressiva. A produção da Petrobras é uma produção que chega a ser maior do que alguns países da OPEP e é uma produção, mais de 50% dela já é uma produção que vem do pré-sal. E todos podem ter o número exato no boletim mensal da ANP ou no boletim mensal do Ministério de Minas e Energia. Esses boletins eles são publicados com algum atraso de 1, 2 meses, porque a Petrobras fornece os números de produção para esses órgãos governamentais, mas são boletins que trazem a informação oficial. É muito importante que a população tenha essa noção.
Agora, posso fazer, Claro. Vamos fazer um salto no passado e vamos falar um pouco dos anos 70. A gente vai pular para os anos 70. Por quê? Porque a gente tem hoje em dia um cenário de crise, um cenário de crise do preço do petróleo em 2014, e a gente tem que falar também aqui que crise no preço é uma coisa que acontece, que depois da Segunda Guerra Mundial já aconteceram 9 crises no preço do petróleo, mas 2 crises muito importantes que trouxeram uma mudança muito grande na indústria do petróleo e gás foram na década de 70. A primeira dessas crises foi em 1973, com uma reação dos países árabes com embargos aos países que tinham apoiado Israel na guerra do Yom Kippur. E então, a gente teve um aumento substancial do preço do barril em 73 e a gente tinha tido na década de 60 as nacionalizações das reservas de produção de vários países do Oriente Médio e outros países produtores de petróleo e gás. Com isso, as multinacionais de petróleo e gás, elas tiveram uma redução das suas reservas de produção e precisavam buscar outras áreas. O Mar do Norte era uma área que estava iniciando, em 1969 foi feita a primeira descoberta comercial lá, que foi o campo de Ekofisk, nas águas da Noruega, da plataforma continental norueguesa, e as multinacionais também se interessaram pelo Brasil imediatamente após a descoberta da Bacia de Campos. Nossa primeira descoberta foi garopa, em 1974, na Bacia de Campos, e em relação, então, a essa descoberta, como o geólogo trabalha com análogos, depois de uma descoberta, depois que a gente entende o sistema petrolífero, a gente passa, então, a ter várias descobertas sucessivas, porque a gente já vai buscando, baseado num modelo geológico de reservatório, de rocha que gerou o petróleo, de estrutura que pode conter essas rochas num determinado arranjo, que a gente vai ter, então, a nossa acumulação de petróleo. E então, a gente teve uma sucessão de descobertas, não foi só garopa, 1975 até 1977, a gente teve ali uma sucessão de descobertas. E o que aconteceu? Foi uma reação imediata das multinacionais. Em 75, elas reforçarem o lobby pela atuação delas aqui no Brasil. Elas queriam, então, ter acesso a esse filé mignon. Na época, esse era o polígono da picanha azul, naquela época, o equivalente ao polígono da picanha azul no pré-sal. Então, a Bacia de Campos, então, naquela época, começando a sua exploração, as multinacionais vieram pressionar o nosso governo, que era um governo em plena ditadura militar, um governo do general Geisel, e conseguiram arrancar do Geisel os contratos de risco. Por que isso? É fácil de entender quando a gente pensa o seguinte: embora nós tivéssemos uma produção de petróleo, nós tínhamos tido um milagre econômico, nós tínhamos tido um aumento expressivo de carros, trafegando, e o nosso consumo aumentado muito, então, em função disso. E com a importação, a gente produzia, mas não produzia o suficiente para atender a nossa demanda. A gente, então, tinha que importar uma parte grande do nosso consumo diário, e isso pressionava os militares, porque pressionava a balança comercial. Claro. Então, as multinacionais vieram, levaram os contratos de risco, conseguiram arrancar isso do governo, mas elas não pararam por aí. Como eu falei, a Petrobras continuou descobrindo. E a Petrobras, em 77, por exemplo, ela já estava colocando para produzir anchova, que ela tinha descoberto um ano antes. Então, a Petrobras, ela sempre foi pioneira, assim, ela sempre foi pioneira em desenvolver tecnologia, porque a gente estava buscando num cenário que não era fácil, A gente estava buscando no mar. Primeiro em águas rasas, depois em águas profundas, depois em águas ultraprofundas. Essa é a história da Petrobras, uma história de desafios e conquistas baseadas na competência nacional, no intelecto nacional, nas universidades nacionais, na parceria, no desenvolvimento de conhecimento, em acreditar na nossa capacidade. Então, o que aconteceu? As multinacionais não pararam por aí. Em 1976 foram assinados vários contratos de risco, Esse era um contrato para a fase de exploração. Elas iam ter o risco, iam gastar o quanto elas tivessem que gastar, mas esse contrato não falava sobre produção. Então, o que aconteceu? Aconteceu um oportunismo. Em 29 de dezembro de 1979, o ministro da Minas e Energias, naquela época, o César Caos, mandou um telegrama para a Petrobras. Algumas pessoas chamam ele de o Caos. O Caos, ele era o Caos. E ele mandou um telegrama para a Petrobras
dizendo que falava em nome do general Figueiredo, tá? E falando o seguinte para a Petrobras, que a Petrobras tinha que entregar todas as áreas que as multinacionais quisessem para que elas pesquisassem, independente da Petrobras já ter realizado seus estudos, que a Petrobras devia, inclusive, entregar o resultado desses estudos. Então, a gente estaria ensinando aos gringos como, de repente, a gente está fazendo hoje em dia através das parcerias estratégicas que Pedro Parente inaugurou. Né? Mas voltando no passado, o que aconteceu? O César Carlos mandou esse documento, né? Esse documento chegou na Petrobras. O geólogo que recebeu esse documento, o chefe exploracionista, ele ficou revoltado, né? E ele comunicou-se com outro geólogo que estava lá presente naquele momento lá no departamento, e esse outro geólogo também ficou abismado com aquilo, porque a Petrobras realmente já tinha feito seus estudos, já tinha iniciado. Por que os gringos ficavam sabendo? Porque, gente, os navios que fazem levantamentos sísmicos, a sísmica é o grande método indireto a partir do qual a gente pode começar o mapeamento das estruturas que vão conter os campos de petróleo. Esses navios, muitas vezes, as sedes das empresas ficavam em Houston ou em outros lugares da América do Norte. E, então, eles sabiam, tinham acesso ao dado. Né? E aí o que aconteceu? O César Carlos mandou esse documento, os petroleiros que viram o documento ficaram indignados com aquilo. Houve, no dia 8 de abril, se eu não me engano, de 1980, uma reunião no Clube de Engenharia, tem ata dessa reunião lá no clube, disponível para quem quiser consultar, onde foi mostrado esse telegrama, né? A partir daí foi feita uma denúncia através do senador Teotônio Vilela, lembra do Menestrel das Alagoas? Né? Através do senador Teotônio Vilela, foi feita essa denúncia no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, que na Câmara acabou de aprovar a projeto de lei do Aleluia, né? Naquela época, olha só o que aconteceu. Teotônio pediu a palavra e falou no Congresso, no dia 14 de abril de 1980, ele fez essa denúncia seríssima dos profissionais da Petrobras tinham levado ao conhecimento dele, que as multinacionais estavam então, através do César Carlos, tinham conseguido no tapetão, né? Iam levar no tapetão as águas profundas da Bacia de Campos, e ele fez essa denúncia e defendeu a Petrobras. E no dia seguinte, as manchetes dos jornais, muitas não falavam, como a mídia de hoje, que não fala. Mas aqui, né, nós temos a saudosa tribuna da imprensa do Hélio Fernandes, que mostrou, né, Vilela convoca os militares para conter César Carlos. Por quê? Naquela mesma semana, tinha outras coisas que estavam tomando a mídia e falando, né, sobre as multinacionais estarem assumindo o comando do país, né? Exatamente como hoje, que a gente vê que é entrega em vários setores. Nossa, é toda uma história de luta, né? Principalmente o petróleo sempre foi assim, né? Todas as guerras praticamente têm como objeto tomar o petróleo. Assumir principalmente as províncias, as reservas dos países. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre pré-sal e pós-sal, porque você está falando, em 1970 ainda não tínhamos o pré-sal, era tudo pós-sal e já tínhamos essa conversa que eu não gosto muito, onshore e offshore, né? Mas em terra e no mar, né? Isso, mas é um ótimo gancho, por quê? Porque justamente por termos tido essas áreas da Bacia de Campos, né? Então, água profunda, resguardadas para a Petrobras, para os brasileiros, a Petrobras ela teve condições de fazer a descoberta dos seus primeiros gigantes do pós-sal em seguida, né? Ainda na primeira metade da década de 80. Em 1984, a Petrobras descobre Albacora. Em 1985, a Petrobras descobre Marlim. Em 1986, Albacora Leste. Em 1987, descobre Marlim Sul e Marlim Leste. Então, esses são nossos gigantes, os primeiros gigantes, né, do pós-sal. Tem vários outros. A gente pode falar também de Roncador, que é um gigante do pós-sal com um volume de óleo in place de 9,2 bilhões de barris de óleo equivalente, sem contar o óleo do pré-sal, que o Roncador também tem, né? Mas estou falando sobre o pós-sal. Nessa época, a gente não tinha tecnologia para a gente perfurar o pré-sal. Então, toda a exploração que a gente está falando aqui, ainda é uma exploração nos anos 80, nos anos 90, até no começo dos anos 2000, uma exploração no pós-sal.
né? Isso vem da forma como as rochas foram depositadas na história geológica da Terra, né? E da abertura do Atlântico Sul. A gente teve, né, a deposição das rochas mais antigas do que o pré-sal, e depois a gente teve, a gente teve, com a abertura, primeiro como um ambiente semelhante ao dos lagos lá do Rift africano, né? Lagos profundos, a gente tem ainda bastante discussão sobre esse assunto, mas a gente tem então um ambiente onde se depositou o que a gente chama das rochas do pré-sal, e depois a gente teve, com a progressão da abertura do Oceano Atlântico, né? A gente teve a deposição do sal e depois do marinho, dos sedimentos marinhos, né? Conforme os continentes foram se afastando. Então, a gente tem, é por isso que a gente fala, o que veio tem a camada de sal, e aí, para facilitar a nossa vida, a gente se refere na ordem de nascimentos deles, o pré-sal e o pós-sal. O que veio antes é mais antigo, e o que veio depois na evolução do Oceano Atlântico Sul. Sendo que o pré-sal, devido a ter essa camada de sal, que é gelatinosa, ela vai vedar a oxigenação, não vai permitir que esse petróleo se oxida, e ele é um petróleo mais leve e mais caro, é isso? O que acontece, Viana? Na verdade, o pré-sal, o sal, né, é uma rocha que não tem poros. Então, é uma rocha que veda, que funciona como um selo, é uma rocha selo, né? Para a gente ter os elementos de acumulação do petróleo, o que a gente precisa? A gente precisa de uma rocha porosa, que é a rocha reservatório. Ela é porosa e permeável. Permeável é que deixe fluir o fluido que está lá livre para fluir. A gente pode imaginar, por exemplo, uma esponja de pia, quando a gente joga detergente nela, ou um bolo de chocolate, quando a gente joga calda de chocolate, né, que aquilo entra nos buraquinhos. Então, o petróleo não fica lá embaixo numa caverna, o petróleo fica nos poros da rocha, né, nas fraturas da rocha. E a gente tem a rocha reservatório, que é uma rocha que foi depositada num ambiente bem calminho, onde os bichinhos, o plâncton, ele ia morrendo. Essa é a teoria mais aceita, né? O fitoplâncton, o zooplâncton ia morrendo, e num ambiente preservado da oxidação, eles conseguiam ser preservados pelo soterramento e pelo aquecimento. Depois você conseguia transformar a matéria orgânica preservada no querogênio e depois no petróleo. E se você continua aquecendo, até no gás. Então é uma história, assim, é uma história bem interessante, né? É uma ciência fascinante, a geologia. E tem a rocha selo, a rocha selante, que é o sal, que é essa rocha que a gente vai então vedar para que o hidrocarboneto fica ali retido na rocha porosa e não consiga passar. Porque se a gente tivesse só rocha porosa ou fraturas comunicando, né, você ia ter o hidrocarboneto passando. Em relação ao grau API, o que acontece? A qualidade do petróleo, realmente no pré-sal ele é bem melhor, mas a gente tem também no pós-sal óleos de API muito bom, né? Em Roncador, novamente falando sobre Roncador, porque Roncador é um campo que é muito impressionante também. A gente tem API variando em vários campos, e em Roncador a gente tem variação de API também, e tem API de até 31 graus. Né? Isso é um óleo quase leve, é um óleo intermediário, mas se fosse 31,2 já seria um óleo leve. Então é um óleo de excelente qualidade. Então, Patrícia, eu queria que você me confirmasse, porque isso está na minha cabeça e na cabeça de muita gente, que fatores até de indignação. Os contratos de risco duraram 13 anos. E o que a gente mais denuncia é que durante 13 anos eles não investiram enquanto a Petrobras. Investiram pouquíssimo. Isso está no livro de 50 anos. Infinitésimos. Ou seja, o que prova que o que as multinacionais e os estados, que principalmente precisam do petróleo para manter sua hegemonia, eles querem primeiro se apossar. E conforme for a necessidade deles, eles podem extrair aqui ou acolá, aqui no Brasil ou no Golfo do México. Então não passa pelos objetivos nacionais brasileiros, não é? A mesma política deles. A deles é lucro máximo, e eles estão pouco ligando para o interesse das nações. Na verdade também é assim, o país que ele é consumidor, ele quer garantir, né, no caso dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos foi um grande produtor de petróleo, depois virou um país importador de petróleo, né? E hoje em dia é um país importador, que foi desenvolver os reservatórios não convencionais, porque precisava diminuir o volume importado diariamente. Eles importam ainda milhões de barris, tá?
E isso é importante que a população saiba, que existe aquele país que é produtor, aquele país que é consumidor, mas existe também aquele país, tipo assim, que é produtor exportador, que ele exporta a maior parte do que ele produz, porque ele tem condições de fazer isso, porque ele produz muito. É o caso dos países do Oriente Médio, né? Onde as empresas são estatais, né? Aramco na Arábia Saudita. A Saudi Aramco, né? A maior empresa de petróleo do mundo. E é estatal. E é uma empresa estatal. Na Noruega, que é um país rico, né? Um país do norte europeu, a empresa Statoil também é uma empresa estatal. Ela mudou recentemente de nome para Equinor, mas ela tem um percentual, se eu não me engano, 67% do seu capital controlado pela coroa norueguesa. Então, Eu quero que você fale sobre a Noruega, mas eu não quero perder, que eu estou curioso sobre a seção onerosa, para a gente... Fundamental. Por quê? Porque a gente tem no Brasil, hoje em dia, né, três regimes. A gente tinha um regime de concessão inaugurado com a quebra do monopólio em 97, onde você tem os leilões e a companhia, ela passa a ser, a companhia que vence o bid, a rodada de leilão, ela passa a ser dona daquela reserva ali e ela vai pagar royalty e participação especial a depender da produção do campo. Se for um campo que produza muito, ele vai pagar uma participação especial. Então, esse é um regime. A partir da descoberta do pré-sal, houve uma mudança e houve um novo marco regulatório, onde você teve uma nacionalização parcial do petróleo. Não foi nem uma nacionalização completa. Claro. Por quê? Foi uma nacionalização que, em princípio, garantia que o óleo passa a ser, então, da União e que a União vai partilhar. Né? Nesse regime de partilha, num primeiro momento, a Petrobras seria a grande operadora, o que seria fundamental, a Petrobras ser a operadora exclusiva, para a gente poder controlar a nossa própria produção. Porque a produção, olha só, hoje em dia, um poço do pré-sal, ele pode produzir 25 mil barris por dia, tem poço do pré-sal que produz até mais. Então, 25 mil barris por dia, nossa. Se você pegar 25 mil barris por dia, você pegar 6 poços desses, você vai fechar um FPSO de 150 mil barris por dia. Então, isso é muito significativo. Essa é uma produção muito grande, entendeu? As pessoas não têm noção dessa magnitude. Multiplica esse preço do petróleo, que hoje está em torno de 80 dólares. E que é um preço assim, que se você pegar as estimativas do preço, nossa. É claro que o preço está sujeito a vários fatores geopolíticos, né? Mas o preço do petróleo, ele também tende a subir, porque há um declínio natural dos campos onshore. E também dos campos offshore, que são mais antigos, que estão sendo explorados há mais tempo. Isso é um fenômeno natural, porque você tem um determinado volume de petróleo, você tem um determinado volume de petróleo que você consegue recuperar. É claro que com o desenvolvimento tecnológico você aumenta também esse volume recuperável, mas no total você vai tendo uma redução de petróleo que está lá dentro, porque você está produzindo esse petróleo, está consumindo, está vendendo, está exportando ou está consumindo. Mas então, falando assim sobre seção onerosa, né? Falando sobre a seção onerosa. O que é a seção onerosa? A seção onerosa, a Petrobras, ela apostou no pré-sal, né? A gente falou aí sobre pré-sal, pós-sal. Como é que foi isso? Tem um vídeo da EPET onde eu entrevisto o geólogo Marco Antônio Pinheiro Machado, que é um dos geólogos pioneiros, dos intérpretes pioneiros do pré-sal. E nesse vídeo ele conta bem como foi essa história da descoberta do pré-sal. Por quê? Porque a Petrobras, ela comprou esses blocos no leilão de concessão em 2001, se eu não me engano, ou 2000, ela como operadora, foi no segundo leilão, ela comprou esses blocos e ela bancou essa aposta. Por que ela bancou essa aposta? Nossos gerentes, nossas equipes técnicas, né, elas tinham conhecimento que o óleo que veio para o pós-sal, né, uma parte desse óleo tinha uma geradora, uma rocha que gerou rift. Então, se a gente conseguisse atravessar o sal, enfrentar esse desafio tecnológico de furar mais de 2 quilômetros de sal 2.000 metros. E verificar que rochas estariam lá embaixo e poderiam ser nossos reservatórios, nós teríamos uma grande chance de sucesso e chance de encontrar um óleo leve, porque é um óleo rift. Quando você vai no Recôncavo, outra bacia que foi um rift abortado, você tem também, né, óleo leve. Então, o que acontece? A gente
Os gerentes acreditaram, bancaram, né? Quantos milhões de dólares custou esse primeiro? Diretor de exploração, Guilherme Estrela, né? Grande defensor da Petrobras. E eles então bancaram isso. O que aconteceu? Foi mais de 200 milhões de dólares, né? O investimento. O primeiro posto custou. Os postos eram muito caros. Soriana, eu vou te falar, teve um posto que teve até bolo de aniversário. E a gente fazia parte dessa equipe, eu tive a honra de participar nessa equipe, né, na área de operação geológica. A gente ficava realmente assim ansioso para ver aquele resultado. Foi uma vibração muito grande, né? Eu lembro do nosso gerente de exploração na época vibrando também. Eu lembro das pessoas na barca. Eu moro em Niterói, então eu uso a barca. As pessoas falando do pré-sal, pré-sal. De repente, a nossa profissão de geólogo, ela virou uma coisa que caiu na boca do povo e foi uma alegria muito grande poder participar disso, né? Mas então, voltando a essa questão do... Como é que foi essa questão da seção onerosa? Em 2007, então, a gente anunciou a descoberta do pré-sal e a gente tava vários blocos que a gente tinha, que eram nossos, a gente podia perfurar, né? Também nas áreas de ring fence, nas áreas de um campo de petróleo, a gente poderia perfurar também para aprofundar e pegar o pré-sal lá embaixo. Por quê? Porque quando você considera o polígono, esse polígono é um polígono infinito, então ele não tem uma profundidade limite. Você perfura até onde você tiver capacidade tecnológica para perfurar. Então, a gente estava fazendo o nosso trabalho, né? A Petrobras fazendo esse trabalho. Eu sou uma formiguinha, porque são centenas de pessoas envolvidas no trabalho, milhares de pessoas, né? Foi se multiplicando, foi crescendo. E era um trabalho assim, muito bacana. E o Marcão fala no vídeo, né? Foi criado um grupo de estudo que a ANP solicitou que a Petrobras indicasse especialistas para ver o que ia ser feito com as áreas que eram áreas da União e que se sabia, então, a partir do trabalho todo feito pela Petrobras, que você tinha pré-sal ali. Então surgiu a ideia da seção onerosa. E quando foi mandado para o Congresso em 2009 o pacote que seria do novo marco regulatório, a seção onerosa ela enfrentou Ainda era governo Lula. Era o final do segundo governo Lula, né? A seção onerosa ela enfrentou muita rejeição. O Ronaldo Caiado tentou atrasar a votação da seção onerosa, né? Eles sabiam o que estava em jogo. Aliás, uma grande parte, né, sabe o que está em jogo. Eles querem que a população não saiba, mas eles sabem, né? Então, as multinacionais continuam com seus lobbies fortíssimos. Em 2009, é aquele ano que tem aquele telegrama de espionagem, aquele telegrama do Wikileaks, que saiu da Rua México, aqui no centro do Rio, para a Embaixada de Brasília, né? Onde o Serra prometia, segundo as palavras do representante da Chevron, que deixasse o PT fazer o que o PT quisesse fazer, que depois eles iam voltar e desfazer tudo. E eles cumpriram a palavra a partir do impeachment, né? Do golpeachment. A gente fala que a gente tem que conhecer a história, né? E não é à toa que estão querendo tirar essa disciplina do currículo. Por quê? Porque o que a gente não trata não cicatriza. Foi assim com a ditadura e se a gente não tratar o golpe vai ser assim também. Porque é um golpe, foi um golpe. E a gente precisa reagir a isso, né? Mas, então, voltando para a seção onerosa... Mas quem quer desfazer é o deputado baiano Aleluia, né? Do DEM da Bahia. Então, esse deputado, né, ele, eu não sei, parece que não acompanhou essa história da seção onerosa. Essa história da seção onerosa é uma história muito importante e ele está militando aí contra a população brasileira. Por que, Soriana, que eu falo isso? A seção onerosa foi criado o grupo, foi submetida a lei ao Congresso, a lei foi aprovada, foi assinado um contrato, foi pago. A Petrobras pagou 42, alguma coisa bilhões de dólares para ter esse direito de produzir 5 bilhões de barris a partir de 6 áreas, né? Que depois a Petrobras fez uma exploração, uma atividade de exploração e confirmou, né, a existência dos campos, campos de Búzios, na área de Franco, né? Na área de Florim, o campo de Itapu, o campo de Sépia, na área de Nordeste de Tupi, os campos da área de entorno de Iara, né? Que é uma área onde tem uma complicação, porque são 3 acumulações fisicamente falando, geologicamente falando, mas como tem uma área no centro, que é de Iara, que estava sob o regime de concessão, e a área do entorno de Iara ao redor, foram então 8 campos, né, na hora de fazer essa parte da formalização, são 8 campos, que é Sururu, Atapu e Berbigão, e aí você tem norte e sul de Berbigão, norte e sul de Sururu e Atapu Oeste, né?
Então, as áreas também no sul de Guará, que virou sul de Sapinhoá, outro campo, e a área de sul de Lula, que virou sul de Tupi, né? Não, desculpa, sul de Tupi que virou sul de Lula. Então, a Petrobras descobriu esses campos existem, não tem risco exploratório, não é exploração, é furou e desenvolvimento, contra, inclusive, entendeu? Furou e extrai, não tem risco. Então vamos definir bem, olha, fica atento porque eles têm pressa e eles não querem discutir porque é a característica exatamente das pessoas desonestas, é não querer muita conversa para poder na calada levar o filé mignon. Exatamente, como foi aquele telegrama do César Caos, que foi no 29 de dezembro, entre Natal e Ano Novo, né? Foi essa jogada aí, que foi a votação da Câmara, do projeto do Aleluia, foi de noite, né? E está no Senado. E eu peço à população que entre no site do Senado, que vá no iCidadania e que deixe lá registrada a sua opinião. Não, nós não somos aqueles índios que eles encontraram aqui, que trocavam por espelhinho e bugiganga. Nós não estamos falando de pau-brasil. Nós estamos falando do combustível que move a sociedade, que está relacionado com o nosso produto interno bruto. Maravilha, Patrícia, nosso programa chega ao fim, mas na semana que vem vamos fazer outra rodada dessa, que eu preciso de mais dados sobre a nossa Petrobras, que a meu ver é um fator de desenvolvimento nacional, ela não é somente uma integração nacional, ela é um vetor de crescimento e desenvolvimento do Brasil. E eu fico tão feliz de ver que, depois da minha geração, vocês continuam segurando. Eu sou da geração do seu pai, né? Era o nosso querido Frederico Layer, né? Um dos primeiros geólogos que acontece, né? A terceira turma ou quarta turma, né? De geólogos depois da fundação da Petrobras. Muito obrigado. Obrigada. E voltaremos ao assunto logo, logo. Obrigada, Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Isso aí.